E imposto de renda da pessoa física, o que é? O imposto de renda pessoal física, Eric, é o momento que o contribuinte precisa ajustar as contas com o governo, com a parte tributária, declarar todos os seus rendimentos dentro do exercício, assim como também comprovar a sua evolução patrimonial. Ou seja, você trabalha, ganha seu dinheirinho, certo? Seja qual for a atividade, né? Temos várias atividades, você pode alugar um imóvel, você pode trabalhar como empregado, você tem rendimento como empresário, tem uma série de questões, né, ligadas com a renda da pessoa física e essa renda é tributada. Como funciona? A maneira da gente declarar, Eric, atualmente nós temos algumas dinâmicas diferentes e é muito fácil para o contribuinte e para nós contabilistas. A gente utiliza hoje de meios de programas, anteriormente utilizávamos de documentação física para preencher o imposto de renda e hoje é totalmente eletrônico, o que permite a eficiência e eficácia junto a essa sistemática de entrega da declaração de imposto de renda. Bacana, uma coisa que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte, nós somos tributados de imposto de renda o ano inteiro, tá? Nós temos obrigações a cumprir o ano inteiro. Essa época é simplesmente para a gente fazer o fechamento da conta, né? Então, é o momento de fechar a conta com o governo. Por quê? Porque o governo ele vai te tributando, ele vai ficando com o seu dinheiro. Você pode também fazer contribuições adicionais durante o ano, tá? Você vai recebendo ali as receitas, você vai fazendo operações de compra, de venda, e todas essas operações, o conjunto dessas operações, precisa ser tabulado, informado no formulário, que é a declaração de ajuste anual de imposto de renda da pessoa física, que hoje é totalmente eletrônico, ou seja, através de programas que a Receita disponibiliza. Exatamente. É isso? Exatamente, Eric. Bom, e aí, Leandro, a pergunta é o seguinte, ó, então, o que te faria cair na malha fina? Vamos lá? Diversas situações, viu, Eric? Não informar todos os rendimentos recebidos durante o exercício. Aqui entra aquela dica do certificado digital, né? Exatamente. Não quer esquecer de mandar alguma fonte pagadora para sua empresa de contabilidade? Faz o certificado digital, tira lá no centro de atendimento virtual a relação das fontes pagadoras, dos impostos retidos na fonte, e você vai ser mais feliz com o certificado digital e com uma contabilidade boa, hein? Exatamente. Com um contador também, né? Com certeza. Um contador que faça um trabalho como se deve, que leve a sério, né? E aqui, Eric, esse tópico, ainda que ele parece bem poxa, eu não vou esquecer. Pode esquecer. Sorteio da nota fiscal paulista, todos esses artifícios, essas aluguel da situações, antena do meu condomínio. vai cair na malha fina se você esquecer, que infelizmente acaba acontecendo. O contribuinte fala, pô, eu trabalhei, eu sou sócio, eu tenho informe da minha empresa, pô... Recebeu o prêmio de seguro. Exatamente. E aí ele acaba esquecendo desse informe da antena do condomínio. Então, se ele tem o certificado digital, é uma propriedade a mais, uma segurança a mais de não cair sob esse erro. Declarar valor de rendimento ou retenção diferente do informado pela fonte pagadora. Exato. Então a fonte pagadora fala, retive 30 mil. Você na sua declaração fala, reteve 60 mil. Exato. A Receita cruza a sua declaração com a DIRF entregue pela empresa, você está na malha fina. Exatamente. Mais um ponto de atenção e que também aqui o certificado digital ajuda. Exatamente, eximiria esse erro, né? Porque às vezes chega declarações de clientes nos procurando em situações assim, pô, Caio, meu CPF está bloqueado, minha declaração foi para malha fina, o que aconteceu? Simplesmente ele digitou o informe errado. Sim. Meramente o informe errado. E olha a pergunta, já aconteceu de fonte pagadora fazer a declaração equivocada? Mandar um informe e declarar outro valor? Acontece, Eric. Acontece porque por trás daquela fonte pagadora, com todo respeito, existe uma empresa prestando um serviço que ela pode ter errado na DIRF. E aí o contribuinte tem que chegar no RH da sua empresa e fazer a simples pergunta, olha, eu recebi esse informe, caí na malha fina, está com esse valor, de repente, infelizmente, aconteceu da empresa lá errar na DIRF. Uma coisa que a gente acompanha bastante aqui é que existem muitas retificações de DIRF durante o longo do ano e às vezes anos e anos para frente. Exato. Então a gente está pegando isso muito nas auditorias, inclusive das pessoas jurídicas. Exato. As pessoas jurídicas também têm retenção em fonte. Exato. E é comum a empresa ter muito dinheiro parado, né, Leandro? Exatamente, demais. O banco é a instituição que mais faz essas retificações
quantos Retificações clientes... e retenções, né? Exatamente. Quantos clientes o banco trabalha e quantos eles estão impactando com as retificações. Declarar despesas médicas e odontológicas superiores às que realmente tiveram. Aí não dá, né? O camarada faz a declaração, tá com imposto a pagar, aí ele pega lá o CPF do médico e altera o valor, né? Não vai dar bom. Não vai dar bom, pessoal. Esquece isso aí. Não dá, hein? Isso não passa. Não passa. Por quê? Porque tem lá, o médico ele é obrigado a mandar uma declaração, médico, clínica, plano de saúde, plano odontológico, eles mandam a informação da receita com o que ele recebeu de você. Então se ele declarar que recebeu 20, se declarar que declarou 40, vai dar ruim. Exatamente. Declarar operações diferentes daquelas declaradas pelas corretoras indiretamente por meio de recolhimento de imposto de renda reduzido sobre o lucro das operações. Deu um nó até na minha cabeça aqui. Agora até eu buguei. Explica isso aí, Leandro, pelo amor de qualquer coisa. Isso aí nada mais é, Eric, do que aquela situação que nós falamos na parte das obrigatoriedades. O contribuinte tem a declaração, tem o lucro nas operações e aí ele tem o rendimento retido já automaticamente pela corretora, que é recolhido a favor dele, do CPF dele para o governo, de 0,01%. O contribuinte vem aqui e fala, pô, eu tive 5 mil de lucro, eu vou declarar um outro valor aqui, vou declarar 2 para pagar agora um DARF menor. E ainda que esse DARF também, viu, Eric, ele também vence, ele não está junto ao ajuste da declaração anual. Ele é antes, né? Ele é antes. Ele é mensal. Ele é Pessoal, mensal. Esse DARF da Bolsa de Valores ele é mensal, hein? Exatamente. E não adianta você mentir na declaração, porque vai vir a multa. Omitir recebimentos de pensão alimentícia. Recebi pensão alimentícia, né? E não declarei. O que acontece? Isso aí, consequentemente, vai dar malha fina, Eric, porque quem está pagando do outro lado, com certeza vai lançar na ficha de pagamento de pensão, porque é dedutível. E a pessoa aqui que está omitindo, depois não irá se cruzar essa informação. Comum a gente receber aqui isso, né? Demais. O pessoal até paga certinho, declara certinho, e a Receita Federal entra em contato com a gente e fala assim, escuta, eu quero aqui a decisão judicial. Exatamente. Eu quero a decisão judicial para saber que é esse valor mesmo que rola, né? Exatamente. Porque senão um declara que pagou a mais, o outro, né? Exatamente. Não recebe. Exato. E a Receita fica lesada. Então ela, muitas vezes, mesmo não tendo omissão, ela pede esclarecimentos. Isso é bem normal. Exatamente. E tanto o pagamento quanto o recebimento impreterivelmente ele é na conta que é designada lá na pensão, né? Mas o pagamento ele tem que sair da conta da pessoa física. Poxa, naturalmente. gente, essa aí não dá, hein? Olha só, você não vai pagar pensão da conta da empresa. Exatamente. Tem que pagar pensão da conta pessoa física, princípio da entidade. A gente defende muito isso aqui na sua luta. Não mistura a conta pessoal com a conta da empresa, tá bom? Fica a dica. Vamos lá. Próximo. Omitir recebimentos de processos judiciais de qualquer natureza. Cara, ganhei um processo. Exato. Né? Mas não declarei o valor que eu ganhei. Exatamente. Malha fina. Com certeza. E aqui, Eric, dica de ouro, tá? Muitos contribuintes têm medo da informação disso porque não sabe como declarar. E boa parte desses recebimentos de processos judiciais, eles vão numa ficha apartada de rendimentos recebidos acumuladamente, a qual nós inclusive temos que falar o período a qual pertence aquela renda. Então, por exemplo, o camarada recebe lá 100 mil reais. Se aquilo é dentro daquele exercício, obrigatoriamente ele está na tabela progressiva dos 27,5%. Mas, quando isso vem através do rendimento recebido acumuladamente, aquela renda é de 60 meses, aqueles 100 mil reais. Então, olha o que ele está perdendo se ele declarar isso errado. A base aí é o recebimento, né, Leandro? É o recebimento. Então tem muita gente que declara de acordo com o valor da ação ganha. E na verdade você tem que declarar o que você recebeu mês a mês. Exato. Declarar incorretamente a natureza dos processos judiciais recebidos. Porque tem processo que tem natureza isenta e tem processo que tem a natureza tributável. Usei a natureza errado, paguei imposto a mais. Com certeza. Ou paguei imposto a menos, malha fina. Exatamente. Prejuízo. Ter evolução patrimonial superior à compatibilidade de renda oferida no exercício. Então é o seguinte, né? Eu ganho 5 mil reais por mês, né?
E aí eu apareço no final da minha declaração lá, de um ano para o outro, apareço com um imóvel totalmente pago de 1 milhão. As contas Vai não dar ruim, fecham, né? Com certeza. Da onde saiu o dinheiro? Origem, é o chamado caixa, né? Quando o cliente Exato. liga pra gente e fala assim, escuta, eu vou comprar um apartamento, eu tenho caixa. O caixa que a gente fala nada mais é do que o seguinte, eu tenho patrimônio declarado na minha declaração que me permita tirar o dinheiro da conta poupança, da conta corrente, do saldo em espécie que eu guardo em casa e transformar esse valor em um imóvel. Então é uma simplesmente mutação do patrimônio, né? Exatamente. Então deixou de ser uma aplicação para ser um imóvel. Exato. Né? Ou eu ganhei uma ação judicial de 2 milhões de reais, coloquei no rendimento e com esse dinheiro eu comprei um imóvel. Exatamente. Então eu tenho origem, é a chamada origem. Né? Ou seja, qual foi o destino? Um imóvel. Da onde veio o dinheiro? Do trabalho assalariado. Exatamente. Né? Veio de distribuição de lucro. Veio da venda de outro imóvel. Então, esse balanço precisa ser bem feito. Com certeza. Declarar rendimentos incompatíveis com a movimentação financeira anual. Ou seja, eu tenho um salário de 5 mil reais, mas na minha conta corrente eu recebo 60 mil reais todo mês. E, pior, eu gasto 30 mil no cartão. Rendimento, despesa. Não tem compatibilidade. A Receita calcula a diferença e fala, queridão, me explica como é que você ganha para pagar um cartão de crédito de 30 mil reais. Exatamente. Porque, de novo, a Receita recebe essa informação Através de obrigações acessórias e financeira, todas as declarações que o banco entrega para o Banco Central e o Banco Central entrega para a Receita Federal. informar doações inexistentes em dinheiro ou doações verídicas sem ter realizado os devidos trâmites da declaração de doação junto ao Estado. Você faz. Cara, esse ano a gente já recebeu 3. Exatamente. Vamos exemplificar. Joana vendeu o imóvel, doou o imóvel dela para a filha, Exato. a Maria. E aí quando chegou lá, né, a gente mandou o ITCMD para ela, falou assim, escuta, olha só, doação paga ITCMD, Exato. né? Tem que pagar a guia. Ai, mas não dá para dar um jeito? Não, não dá para dar um jeito, gente, não dá. O governo já sabe que você vendeu. Ai, mas eu vou correr o risco. Você não vai correr o risco, você vai pagar a multa. Põe na cabeça. Isso não é correr risco. Isso é deixar o problema para depois. Exato. Se você está ciente disso, ok. Mas esse ano a gente tem 3 ocorrências dessas de clientes que falaram, olha, vamos ver se vai me cobrar mesmo. E o Exato. resultado é, estão pagando com multa e juros. Exato.